Oi, hoje a nossa conversa é sobre as funções orgânicas mistas. Então, uma vez que a gente estuda todas as funções orgânicas, a gente vai agora estudar uma junção delas na mesma fórmula, certo? Mas antes de a gente estudar essa junção das funções orgânicas na mesma fórmula, nós vamos relembrar um pouquinho do que foi estudado quando se fala de cadeias carbônicas, que é muito importante para que todos nós consigamos o êxito nesse conteúdo. Então, quando a gente fala de funções orgânicas, primeiro eu vou me lembrar de quê? De que eu tenho relação aqui nessas estruturas com o carbono. Carbono, elemento químico lá da família 16, tetravalente, certo? Ou seja, que realiza geralmente 4 ligações para se tornar estável, obedecendo à teoria do octeto. E as cadeias carbônicas, elas são classificadas em diversas formas, como abertas, fechadas e mistas. Opa, então cadeia mista é o mesmo que função orgânica mista? Não, a gente está falando aqui de cadeias carbônicas, relembrando lá do início das funções orgânicas, certo? Então, as cadeias abertas, o nome já diz, são aquelas em que a gente consegue identificar início e fim. Elas podem ser homogêneas, quando possuem apenas elementos de carbono, e heterogêneas, quando possuem um heteroátomo, um átomo diferente do carbono aí entre os carbonos. Elas podem ser normal, quando apresenta apenas a estrutura principal, ou ramificada, quando eu tenho carbonos fora dessa estrutura principal, como a gente pode ver esse aqui em negrito. Também temos a cadeia saturada, que é aquela que possui apenas ligações simples entre carbonos, e a insaturada, que é aquela que possui ligação dupla ou tripla entre carbonos. Muito cuidado nisso. E as cadeias fechadas, elas podem ser alicíclicas ou não aromáticas, que o nome já diz, é porque não tem anel benzênico, ou aromáticas, que é aquela que tem anel benzênico. Também podem ser saturadas, que se tiverem apenas ligações simples, ou insaturadas, se tiver ligação dupla entre carbonos. Podem ser homogêneas, que também são chamadas de homocíclicas, se eu tiver apenas átomos de carbono, e heterogêneas ou heterocíclicas, se eu tiver um átomo diferente do carbono aí entre os carbonos. E as cadeias mistas são aquelas que são tanto abertas quanto fechadas, certo? E agora a gente vai entrar então nas funções orgânicas mistas, já que eu já relembrei um pouquinho lá das minhas classificações de cadeia do carbono. Então, a função orgânica mista, o que vem a ser isso? Então, para um composto orgânico ter função mista, ele precisa compor em sua estrutura 2 grupos funcionais diferentes, no mínimo. Se eu tiver 2 grupos funcionais diferentes, eu já digo que é uma função orgânica mista. Mais de 2, continua então, lógico, sendo uma função mista. E aí, essas funções mistas, elas obedecem graus de prioridade, certo? Quais são os graus de prioridade das funções orgânicas mistas? Então, o mais importante de todos é o ácido carboxílico, que é esse aqui, o número 1 representado, onde eu tenho a carbonila ligado a hidroxilo. Em segundo lugar, no ranking, vem a amida, que é quando eu tenho uma carbonila ligada a nitrogênio. Em terceiro lugar, eu vou ter o aldeído, que é uma carbonila ligada ao hidrogênio. Em quarto lugar, é quando eu tenho aí a cetona, que é a carbonila, certo? E seguindo o ranking, teremos em quinto lugar o álcool, que é a hidroxila, presença da hidroxila. Em sexto lugar, a amina, né? A irmã dela, a amida, já está lá em cima. Ela está aqui em sexto. É quando eu tenho NH2 ligado aí ao radical. Em sétimo, o éter, que é quando eu tenho o oxigênio como heteroátomo, tá aí ele entre 2 carbonos. Em oitavo lugar, os aletos orgânicos, que é a presença de um halogênio, elementos da família 17, como cloro, bromo, iodo ou flúor, certo? Observações importantes. Esse Rzinho que está aparecendo aí significa a cadeia carbônica que vai estar aí, né?
E a ordem de prioridade é essa, do 1, que é o ácido carboxílico mais importante de todos, até o 8º, que é o aleto orgânico, tá bom? Então, por exemplo, o que eu posso encontrar quando se fala de funções orgânicas mistas? Olha só isso aqui. Quais os grupos funcionais na zinguerona constituinte do gengibre? E então eu tenho aqui uma estrutura, tá, da zinguerona. O que a gente pode observar aqui de grupos funcionais? Então, eu já relembrei com vocês quais são os grupos funcionais e agora a gente precisa identificá-los aqui. Conseguem? Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos ver se identificaram. Então, eu tenho aqui 3 grupos funcionais. A cetona, que está aqui, olha, em vermelho, que eu tenho a presença da carbonila. Eu tenho o éter, aqui, ó, o oxigênio como heteroátomo, um carbono do anel benzênico e o outro carbono aqui. E tenho o fenol, que é aí quando eu tenho a hidroxila ligada ao anel benzênico, lembram? A hidroxila ligada a uma cadeia carbônica simples é álcool. A hidroxila ligada a uma cadeia carbônica insaturada é um enol. A hidroxila ligada a um anel benzênico é um fenol. Então, eu tenho aí 3 grupos funcionais. Vamos aqui para frente. Nesse outro exemplo, o herbicida conhecido como dicamba tem a estrutura abaixo. Que funções oxigenadas ele possui? Então, vamos lá? Ver se todo mundo consegue identificar. 1, 2, 3 e vamos ver aqui. Então, eu vou ter o quê? Ácido carboxílico, tá aí. CO2H, professora, eu não consegui enxergar o ácido carboxílico aí. Calma, aqui tá a forma condensada. Mas a gente sabe que a hidroxila é o quê? Eu vou ter o quê? A carbonila ligada à hidroxila. E é isso que ele tem aí, o CO ligado ao H. Só que ele escreveu da forma condensada. O éter, que é o oxigênio como heteroátomo, aí de novo. Professora, tá errado. E o cloro? Aí também tem aleto orgânico. Sim, exatamente, nós temos aleto orgânico, mas a pergunta é que funções oxigenadas ele possui. E o aleto não é função oxigenada, então seriam apenas essas 2 funções, tá? E aqui a gente tem uma tabelinha para facilitar na hora que nós formos dar nomes a essas cadeias. Por quê? A questão da prioridade, ela é importante para a hora do nome. Então, lembram lá o que a gente falou na prioridade. O mais importante de todos é o ácido carboxílico, certo? Então, o sufixo, tá? Quando eu tiver esse grupo funcional, vai ser oico. Aí, se eu tiver a nitrila, então, o que é que eu vou ter aí? Um sufixo nitrila e como prefixo ciano. Por que eu tenho prefixo, professora? Porque o prefixo entra para a função que não é a principal. E por que no ácido carboxílico não tem prefixo? Porque ele sempre vai ser a principal, tá? Então, o aldeído, sufixo al, e se ele aparecer não sendo a principal, vou ter o prefixo oxo ou formil. Cetona, sufixo ona, que é o mesmo que a gente já estudou. E aí, o meu prefixo oxo. Amina, sufixo amina, prefixo aminó. Álcool, sufixo ol, prefixo hidroxi. Nitrocompostos, sufixo nitro e prefixo nitro, é o mesmo. Aletos orgânicos, o nome do elemento como sufixo e também como prefixo. E no éter, oxi como sufixo e oxi como prefixo. Então, resumindo, o que é que eu vou ter? A minha função, que não é a principal, entra como prefixo. E a minha função principal, na ordem de prioridade, entra como sufixo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só aqui essa estrutura. Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? O ácido aqui, ó, carbonila ligado à hidroxila, e vou ter um álcool aqui embaixo, certo? Então, quem é mais importante aqui? O ácido carboxílico. Então, ele entra como o quê? Prefixo. Então, o nome vai ser começado com ácido e terminado com oico. Ótimo. E no meio aí vai ter o quê? O álcool. Então, ácido 2-hidroxipropanoico, tá? Porque eu começo a contar lá da cadeia da função orgânica principal, então carbono 1, 2, 3.
O hidróxido está no carbono 2, por isso que é 2 hidróxido. Prop, por quê? Porque eu tenho 3 carbonos na cadeia principal. Outro exemplo, esse aqui eu tenho o bromo, certo? Que é o aleto orgânico. E tenho aqui do outro lado o aldeído. Então, entre o aleto orgânico e o aldeído, o principal é o aldeído. Portanto, ele entra como... aqui, ó, terminação al, certo? E aí o meu nome vai começar com o quê? Os 3 bromos. Então, tribromo, certo? Et, por que et? Met, et, 2 carbonos, certo? Um aqui e o outro aqui no encontro dos bromos. Ligações simples. Aqui, uma estrutura maior, mas também fácil. Então, o que é que eu vou ter aqui? O ácido, vou ter cetona, vou ter álcool, vou ter composto nitrogenado, certo? E aqui na pontinha, ó, a outra função orgânica. Então, como é que vai ficar o meu nome? Ácido, 4 amino, porque eu vou começar a contar aqui, ó, de onde está o ácido carboxílico, e aí o grupo nitrogenado vai estar no 4º carbono. 2 hidroxi, 3, 5 dióxido, ó, porque eu vou contar aqui onde está o carbono, certo? 3º carbono e 5º carbono etanoico. Então, numerando os carbonos fica bem facinho. E aqui nesse outro, igual a gente fez com os anteriores. Então, eu vou observar qual é o principal, minha função principal, e aí vou sair fazendo a numeração e depois eu vou apenas colocar o nome. 4, 4 de cloro, porque eu tenho 2 cloros aí no carbono 4. 5 hidróxi, porque aqui no carbono 5 eu tenho hidróxi. 5 amino, porque eu tenho aí uma função nitrogenada. 3, 7 dióxido. Heptã, por causa dos 7 carbonos na cadeia principal. Onitrila, certo? Por causa do grupo principal. Então, é bem simplesinho. Olha outro aqui, facinho também pra gente identificar. 4 hidroxi, butan, 2-ona. Por quê? Porque a acetona aí vai ser o grupo principal, de acordo com a ordem de prioridade. Então, o carbono 4 está aí com o hidroxi, certo? Que é o OH. Por isso ficou 4 hidroxibutan, que é 4 carbonos, 2-ona. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Apenas praticar. Eu praticando, revisando todas as funções, revendo as funções que eu não me lembro mais, certo? E aí eu vou praticar e vou conseguir dar nome a todo mundo. Então, vamos estudar que dá tudo certo.